Seja bem-vindo ao Função Excel. Nesse vídeo eu vou te apresentar a planilha de controle Uber e Cabify, versão Pro 1.0. Eu peço que você já dê uma olhada na descrição do vídeo para saber se esta é a última versão do arquivo. Caso não seja, você pode acessar o link de aquisição deste arquivo e lá vai ter todas as novidades da versão atual do arquivo. Antes de começar a apresentação do arquivo, eu quero deixar alguns recados. O primeiro é que esse arquivo funciona apenas em Windows, com o Excel autenticado. Ele não vai funcionar em smartphones, mesmo que você tenha o Excel instalado. Isso porque o Excel para celular não roda macro e esse arquivo depende disso para funcionar. Para aqueles que utilizam Mac, esse arquivo não foi testado por mim em Mac, então não tenho como dar garantia de que ele realmente vai funcionar. O que eu sugiro é que você faça download da versão gratuita desse arquivo, o link está na descrição desse vídeo, e faça os testes. Se aquele arquivo funcionar, esse aqui funcionará também. E é claro que essa dica é válida para qualquer um que tenha interesse em adquirir esse arquivo. Eu sugiro que você baixe e teste a versão gratuita antes de adquirir a versão paga. Os recados estão dados, vamos para o que interessa. Assim que você abrir o arquivo, você vai ser instruído a habilitar as macros. Como eu disse, sem isso o arquivo não funciona. Assim que você habilita as macros, você vai cair nessa tela aqui automaticamente. E a primeira coisa que você tem que fazer é vir em configurações. Essa tela aqui ela tem uma série de opções que você deve preencher de acordo com a sua realidade. Então a primeira delas é, você utiliza carro próprio ou carro alugado. Caso você use um carro alugado, você vai selecionar aqui qual que é o modelo de aluguel e você vai ter que preencher apenas esses três primeiros campos. Os outros campos ainda continuam livres para preenchimento, porém eles não vão influenciar em nada nos cálculos. Já se você usa um carro próprio, é claro que o primeiro valor aqui do aluguel você não vai precisar preencher. Então o primeiro dado a ser preenchido é aqui o consumo médio de combustível do seu veículo. Não importa o tipo de combustível que você utiliza, você vai botar aqui quanto que ele consome em média. Em seguida, o preço de combustível na semana, o preço médio que você está pagando ou pagou em uma determinada semana, na semana que você está computando aqui, você vai registrar neste campo aqui. Depois, o valor do seu veículo, eu estou deixando a tabela FIPE na descrição do vídeo para que você possa conferir. O seguro que você paga, qual é a depreciação do seu veículo anualmente, as prestações do seu veículo, caso você ainda esteja pagando. Em seguida, a gente tem dois campos referentes aos pneus. O primeiro deles é o custo com uma unidade de pneu. Quanto custa para comprar um pneu novo para o seu carro? Em seguida, quanto em quanto tempo ou em quantos quilômetros você precisa fazer a troca de pneus. Depois, dois campos para o óleo. Quanto custa fazer a troca de óleo e em quanto tempo você precisa fazer essa troca de óleo. E o último campo são outras despesas anuais que você possa ter com o seu veículo. Por exemplo, o IPVA. Mais abaixo nós temos outros três campos referentes a incentivos que o aplicativo possa te pagar em dinheiro. Então se ele te dá um dinheiro toda semana, ou se ele te dá um bônus por hora que você ficou conectado, ou por quilômetro rodado, você preenche aqui. E todos esses dados que foram preenchidos aqui na guia configuração serão utilizados em cálculos automáticos que a gente vai ver agora, voltando lá para a semana atual. Aqui na semana atual, a primeira coisa que você tem que fazer é preencher esta data aqui, indicando qual é a segunda-feira em que a semana se inicia. Em seguida, você vai preencher estes campos que eu estou marcando agora, porque alguns dos campos desta tabela aqui, eles já são preenchidos automaticamente. Então, apenas esses que eu marquei você vai preencher. Bônus e incentivo é automático, custo com combustível é automático, além dos totalizadores e todos os demais campos lá para baixo, que a gente vai ver logo mais, eles são todos automáticos. Então esses são os únicos que você vai precisar preencher. Você também não precisa se preocupar porque os campos em que você não pode editar, eles estão todos bloqueados. Assim como se você digitar um dia que não é uma segunda-feira, o arquivo vai te avisar dizendo que a data está errada. Então eu vou simular aqui uma semana qualquer, vou fazer uma simulação rápida. Vou dizer que a cada dia eu ganhei R$150. Eu não tive nenhum bônus com incentivo, não tive nenhum outro incentivo extra.
Quilômetros rodados, vamos dizer que eu rodei 120 quilômetros. Todos os dias a mesma coisa. Tempo online, no tempo você não pode digitar apenas um número. Por exemplo, eu fiquei 8 horas online, pronto. Não dá certo, aparece um número errado. O que você tem que fazer é digita 8, 2 pontos, e os minutos quantos foram. Se foi 8h15, 8h10, 8h30, enfim. Eu vou botar tudo aqui, 8 horas. Em seguida, número de viagens que eu fiz com passageiros. Vou dizer que foram 10 viagens em cada um dos dias. Agora, custos com água, com bala ou outros custos que eu possa ter com o meu passageiro. Então eu vou dizer que aqui nessa segunda-feira eu comprei R$200 de água e R$60 de bala. Vou fazer um estoque aqui para manter por vários dias. Não vou botar nada em outros custos. A alimentação, eu vou dizer que eu gastei para minha alimentação pessoal todos os dias R$20. Não tive estacionamento, não tive lavagem, não tive multa, não tive pedágio e não tive nenhum outro gasto. Então note que aquilo que você não utiliza, você não precisa imputar o valor zero. Pode deixar em branco que funciona igual. Pronto, já imputei tudo que eu tinha que fazer da minha semana. Eu já tenho aqui o meu resultado bruto. Então minha segunda-feira eu fiquei negativo por conta da água e da bala, mas nos outros dias todos eu tive aí um lucro de quase R$90. Finalizando a minha semana com R$365 de lucro bruto. Descendo mais um pouco, a gente vem para as provisões. O que são as provisões? São valores que você deve ter em mente, que você precisa reservar, porque em um dia futuro, numa data futura, você vai ter que gastar esses valores. Então é bom você já ter em mente eles para não tomar um susto lá na frente. Todos esses valores são automáticos com base no que foi preenchido lá nas configurações. Pode ver que o aluguel aqui ele está em cinza escuro. Caso eu estivesse usando um carro alugado, o aluguel seria o único valor em branco e todos os demais estaria em cinza escuro. Assim como a gente viu lá nas configurações quando a gente troca o tipo de carro. Então agora que eu sei o meu resultado bruto, sei as minhas provisões, eu posso ter o meu resultado líquido. Então nessa semana eu teria tirado R$154,30. É claro que o que efetivamente você vai ver na sua conta entrando são esses 365 aqui. Porém, você tem que ter em mente as provisões. Como eu disse, para você não ter um susto no futuro. Descendo um pouco mais, a gente tem aqui a análise dos dados da semana. Então, quanto que eu ganhei no meu tempo online, quanto que eu ganhei em quilômetros rodados, quanto que eu ganhei por viagem, despesas e o resultado. O resultado é com base no resultado líquido. Depois que você termina de computar todos estes dados aqui de uma semana, o que você tem que fazer é clicar nesse botão, salvar dados, que ele vai levar para o banco de dados, que a gente pode visualizar clicando aqui. Então aqui já tem algumas semanas, eu posso filtrar elas. Deixei 3 semanas prontas, aqui é a segunda-feira que inicia cada semana. Então eu posso filtrar, posso visualizar todos esses dados que a gente acabou de ver da semana atual, da semana que eu acabei de preencher manualmente. Então esses dados, depois de salvos, eles vêm para cá, eles ficam registrados para serem utilizados nos campos que veremos agora. Então, primeira coisa é um gráfico semana atual versus a semana passada. Então, a gente pega a semana que a gente acabou de registrar aqui em cima e compara com a semana imediatamente anterior que está salva lá no banco de dados. Então, aqui a gente tem a legenda do gráfico. Receita da semana atual é a barra azul, receita da semana passada, barra verde. Despesa da semana atual é a linha amarela e a despesa da semana passada é a linha vermelha. Então a gente já consegue ver que a nossa semana passada ela foi melhor em termos de receita. Em vários dias ela superou a nossa semana atual e também foi melhor em termos de gastos, já que a gente não teve lá o custo com a água e com as balas que acabou estragando aqui na segunda-feira. Descendo um pouco mais, a gente tem uma tabela que remete a este gráfico aqui de cima, que é uma comparação linha a linha daqueles dados que a gente preenche da semana atual contra a semana passada. Quando a gente vê um número negativo aqui,
significa que a semana atual está com um número menor do que a semana passada. E o inverso vale quando a gente vê um número positivo. Descendo um pouco mais, a gente tem o nosso segundo gráfico, que é a semana atual contra a média histórica. Então agora, em vez de olhar só para a semana imediatamente anterior à atual, a gente vai olhar para todas as semanas que estiverem salvas lá no banco de dados. Então, novamente, o gráfico continua com as mesmas cores, mas agora a gente consegue ver que a nossa semana atual não foi tão ruim assim em termos de ganhos em relação à nossa média histórica. Foi bem próxima. A única coisa que ficou um pouco diferente aqui, a segunda-feira, porém o restante dos dias a gente teve um custo menor que a nossa média histórica. Descendo um pouco mais, a gente tem a tabela que remete a esse gráfico, lembrando, negativo, a semana atual é menor do que a média histórica, e o inverso também significa que a semana atual tem um número maior do que a média histórica. Descendo mais um pouco, a gente tem o nosso terceiro gráfico, que é a evolução da nossa receita, despesa e despesa mais provisão das últimas 8 semanas. Então são das últimas 8 semanas que estão registradas aqui no banco de dados. Como eu ainda não salvei a semana que a gente acabou de registrar, ela não aparece aqui neste gráfico. Então, olhando aqui as 3 semanas que a gente tem salvas no banco de dados, a gente consegue ver que a gente está tendo um lucro, mas é um pouco pequeno, né? Se a gente for olhar para as provisões mais a despesa. Continuando um pouco mais para baixo, a gente tem a média histórica em si, que nada mais é do que a média de todos os dados salvos no banco de dados. E por fim, a gente tem um comparativo percentual entre a semana atual e a média histórica. Além disso, nós temos aqui um botão de ajuda que você pode clicar e são exibidos estes balões que vão te dar uma ideia, uma explicação de cada um dos pontos desta planilha. E para finalizar, o último recurso que nós temos é o importar. Ele está disponível tanto na aba de configurações como na aba de banco de dados. Ambos fazem exatamente a mesma coisa, que é importar o banco de dados e as configurações de uma outra planilha de forma automática. Então basta você clicar no botão, ele vai te dar um aviso dizendo que todos os dados que você já tem registrado serão apagados. Você clica em sim e ele te abre uma janela do Windows para você poder procurar o seu arquivo. Basta selecionar o arquivo, clicar em abrir e ele automaticamente vai fazer toda a importação para você. O que é muito útil caso saia uma versão nova do arquivo. Então você vai poder manter os seus dados caso saia uma nova versão do arquivo. Bom, eu espero que você tenha gostado do nosso arquivo de controle Uber e Cabify. Lembrando que, na verdade, ele funciona para qualquer outro tipo de aplicativo, como vocês puderam ver. Não tem uma restrição aqui para Uber e nem para Cabify. O link para você adquirir esse arquivo está na descrição do vídeo. Faça bom proveito e até a próxima.